5 minutos, estamos iniciando o Sala de Redação com uma notícia importante que acaba de ser dada e o Macedo já está a postos, né, Macedo? É isso aí, professor. Na quarta votação, o Colégio de Cardeais encontrou o substituto de João Paulo II. Encontrou aquele que mereceu pelo menos 77 votos para ocupar o trono de São Pedro como Papa número 264 da história. Não só a fumaça branca na chaminé da Capela Sistina confirmou a eleição do novo Papa, mas também o dobrar dos sinos da Basílica, que nesse instante continuam tocando aqui para indicar às pessoas presentes aqui e a todos os católicos ao redor do planeta que a igreja tem um novo chefe, já tem um novo guia espiritual. Dá para sentir aí no Brasil, professora, ao fundo os sinos tocando aqui, observe. É, exatamente. Sinos da Basílica de São Pedro. Agora a expectativa é saber quem é o novo Papa. Em seguida, o representante dos cardeais vai aparecer de público e essa imagem deve ser vista por todo mundo pela televisão para anunciar o nome do escolhido. Muitas especulações aconteceram antes do conclave, mas é impossível a gente fazer qualquer previsão. Entrou como favorito, de acordo com os vaticanólogos, o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, o cardeal alemão Joseph Ratzinger, de 78 anos. Mas se ele foi confirmado, essa é que é a questão. Ou se ao longo das discussões a conversa evoluiu entre conservadores, o bloco a que pertence Ratzinger, e o outro lado, o lado dos moderados e progressistas, para uma nova candidatura. É o que agora todo mundo quer saber. Quem é o novo Papa? Quem vai ficar no lugar de Karol Wojtyła, o João de Deus, que durante 26 anos comandou a Igreja Católica? Na medida em que a fumaça branca apareceu e a notícia de que a igreja tem um novo Papa foi confirmada, as pessoas começaram a gritar na praça: "Habemus Papa, habemus Papa", e uma multidão nesse momento se desloca aqui para a Praça São Pedro para acompanhar o que vai acontecer daqui para frente. Macedo. Porque dentro de 45 minutos, é assim que prevê o ritual aqui do Vaticano, o novo Papa deve aparecer naquela janela tradicional conhecida, onde o Papa dá a bênção aos fiéis que vêm aqui nas missas e demais comemorações junto ao Vaticano. Bem embaixo da palavra Paulo V, o bispo, o cardeal, chefe da igreja, o Papa, que terminou a construção da Basílica de São Pedro. Ali vai aparecer daqui a pouco, dentro de 45 minutos, o novo Sumo Pontífice, o homem que tem como missão guiar espiritualmente 1 bilhão e 100 milhões de católicos ao redor do mundo, mas que modernamente tem funções muito mais amplas, porque por sua participação ética e moral acaba sendo um guia não só para católicos, mas para a população de todo mundo, professor. A Rádio Gaúcha tomou uma iniciativa corretíssima, mandando um de seus principais nomes para Roma acompanhar essa decisão e para uma felicidade de uma cobertura de São Cedo. O que era esperado, mas talvez não pudesse confirmar. Saiu cedo. No dia de hoje já temos Papa e dentro de 40 minutos aproximadamente haverá de se designar curioso, também qual é o nome. Curioso, né, Rui? Porque a previsão é de que a escolha sairia até a próxima sexta-feira. Sim. Então, antecipou-se a escolha do novo Papa. Era sabido que ia antecipar até para dar uma ideia de maior coerência, de maior coesão dentro da igreja, né? Posso garantir, professor, não faz que isso. Não tem bigode o Papa. Não? Não tem barba nem bigode. Se tivesse bigode era suspeito. Não tem bigode nem barba. Tem mais de Isso 50 eu anos de posso idade. garantir. E tem mais de 50? Mais de 65. Tem mais de 65. Branco. Branco. Ah, é branco. Só tem um preto concorrente. É a letra E no nome de cardeal. Ah, no nome de cardeal tem a letra E. Eu levo medo porque quanto mais cedo ocorrer a escolha, como está acontecendo agora, que é o segundo dia, praticamente é o primeiro dia, porque a votação de ontem... As cartas foram marcadas. É porque ganha um favorito quando é mais cedo. Quando demora... Porque na primeira votação de ontem, pela história das votações, há uma pulverização de votos. O cara vota no amigo, e aí uma pulverização. Agora, as de hoje, tem uma indicação de um favorito, e o favorito é o alemão Ratzinger.
vai ser, se for ele o Papa, vai ser um pontificado muito conservador. Não, mais do que o nosso querido João Paulo II é difícil, Mas né? se houver uma guerra mundial, a opinião será dada daqui a 4 anos. Mais adiante. 1h11. Esse é um programa inédito em toda a história do Sala, nunca ocorreu de que vocês tivessem podido falar da eleição do Papa. Nunca. Especula-se Na hora da eleição. O João Paulo II foi um Papa contraditório, porque ele teve essa situação de não compreender homossexuais, as células embrionárias, as células tronco embrionárias, tantas questões, o sem cérebro, Celibato. celibato, tal. Mas Celibato do sacerdote. Isso que é E a participação das mulheres? por isso que é contraditório, Não mas pode foi ter sacerdotisa. mas foi contraditório porque também, enquanto ele foi assim durante 26 anos, ele também foi o Papa peregrino, o Papa que Simpatiza. então, Ele é o Papa da derrocada da União Soviética, do leste europeu. Ele é o Papa incluído para isso. Lutou contra o o próximo fará o quê? Resistiu ao nazismo. Se eu tô e o pau que ele deu no neoliberalismo, no capitalismo. Contra a guerra do Iraque. eu acho que agora o próximo Papa vai ser contra a sociedade de consumo. Acho. E é uma posição interessante, pode aglutinar bastante. A grande questão hoje da Igreja Católica, ela está perdendo terreno, está perdendo crentes. Quem está ganhando são pentecostais. Esses estão avançando. Não confundir com luteranos, que é outra coisa, bem diferente. Na Bolsa de Apostas do Reino Unido estava em primeiro lugar o africano Francis Arinze. Esse é o meu candidato. Que a gente pensa que ele vem lá da África para ser Papa. Não, ele está em Roma há muito tempo, é da Cúria. Sim, sim. Então é do governo, tá entendendo? E o Francis Arinze é muito conservador, tanto quanto o Ratzinger. Qual será não conservador lá? Bom, mas olha aqui. 1h19, Macedo. Alô, Macedo. Rui, aqui, autoridades... Alô, Rui. Sim. Me ouve, Rui? Muito bem. Autoridades do Vaticano já começam a se posicionar em frente à Basílica de São Pedro. A qualquer momento teremos o anúncio do nome do novo Papa. A expectativa aqui, evidentemente, é muito grande. E a Praça de São Pedro, que tinha cerca de 40%, 50% talvez, de todos os seus espaços ocupados, já está hiperlotada. Já está completamente tomada, é praticamente impossível se mexer aqui no meio das pessoas que continuam correndo de todos os cantos de Roma, evidentemente aqueles que moram mais perto da cidade do Vaticano são os primeiros a chegar, para o anúncio e depois para a saudação do novo Papa. Os sinos da Basílica não param de tocar, as pessoas acenam com tudo que tem na mão, com bandeiras, com lenços, com as mãos, aguardando esse momento solene, importante, do anúncio oficial do nome do Papa número 264 da história. O Papa que dará sequência à história iniciada quando Jesus, ainda vivo, escolheu Simão, o pescador, e disse: seu nome a partir de agora será Pedro, porque em cima desta pedra eu quero assentar a minha igreja. Ninguém imaginava que aquilo ali seria, mais adiante, o indicativo de que Pedro seria considerado o primeiro Papa da história da Igreja Católica. É uma tradição que vem desde então. Pedro, o apóstolo, saiu do Oriente, foi para Roma e lá começou a pregar o catolicismo, as ideias de Cristo, o cristianismo, e na medida em que essas ideias eram completamente condenadas pelo governo romano, ele acabou sendo sacrificado exatamente nessa área, onde ao longo dos tempos pequenas edificações começaram a ser erguidas em sua homenagem, a ponto de hoje termos aqui o principal símbolo da igreja, um Estado independente, o Vaticano, comandado por esse homem que, embora tenha nas suas mãos oficialmente o menor Estado do mundo, é uma das pessoas mais influentes do planeta. Eu vou ficar na escuta aqui, tão logo surja uma movimentação no sentido da indicação do nome do novo Papa, eu chamo e entro com vocês aí, ok? Muito bem. A escolha do nome pelo novo Papa já será uma sinalização. Se, por exemplo, ele escolher João Paulo III, porque João Paulo II, em homenagem a João Paulo I, escolheu esse nome, João Paulo II. Se ele escolher João Paulo III, sinaliza que pode ser uma continuação. O nosso colega Rodrigo Lopes está em outra posição do Vaticano. Alô, Rodrigo.
Ela esteve a 100 metros da Basílica de São Pedro, no meio de um grupo de brasileiros, entre eles um gaúcho de São Leopoldo. Alex, quem é esse que o nosso coração pergunta agora? Multidão aguarda o nome do seu Papa, que deve aparecer no balcão da Basílica de São Pedro em poucos minutos. Nós estamos de volta com o nosso sala de redação, sala de redação muito especial, né? O cardeal alemão Ratzinger era o José Dirceu do João Paulo II, professor. Um pouquinho mais. Desses 115 cardeais, aí você tira 2, os outros todos foram indicados por João Paulo II. Foram tornados cardeais pelo João Paulo II. Então, não sei se o Ratzinger, por isso, tem o favoritismo, né? 1h36, 1h37, o Sala de Redação para aqui, porque agora nós damos continuidade à cobertura da eleição do novo Papa. Faltava um pouquinho para 1 da tarde aí no Brasil, quando a fumaça apareceu de novo na Capela Sistina. Inicialmente parecia ser fumaça negra, mas dessa vez o trote foi ao contrário. Nas vezes anteriores, houve quem pensasse que o Papa já estava anunciado, tanto ontem como hoje pela manhã. Mas dessa vez era mesmo a fumaça branca, anunciando que os cardeais, em número de 115, reunidos lá dentro da capela, tinham finalmente chegado a um acordo que garantiu 2/3 mais 1 dos votos para um deles. Será o substituto de João Paulo II no comando da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha aqui, olha a expectativa, abre-se a janela, vai acontecer agora, aqui em redor da Basílica do Vaticano. Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Josephum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Olha, houve aplausos, imediatamente as pessoas começaram primeiro a se perguntar, porque não entendiam em meio ao latim qual era o nome que estava sendo anunciado, mas aplaudiram bastante o nome de Joseph Ratzinger, que era o braço direito de João Paulo II para questões de doutrina, questões da fé católica. Ele era um homem que na sua juventude pertenceu à esquerda, mas que depois dos movimentos estudantis de 1968, na França especialmente, mudou de lado e passou a assumir uma veia mais conservadora. Ele é contra alterações da doutrina moral tradicional em temas como o homossexualismo e a ordenação de mulheres. E por isso existe em relação a ele exatamente essa posição assim, de paradoxo. De um lado, um homem firme nas suas ideias, que não aceita avanços na igreja, que não vai avançar em questões sociais, em questões seculares como aborto, homossexualismo, casamento de mulheres, anticoncepcionais, mas que de outro lado é uma pessoa afável e muito querida. Nesse momento, na janela onde o Papa vai aparecer. O grupo brasileiro que está aqui à minha frente é um dos grupos mais emocionados, um dos grupos mais festivos, muitas bandeiras do Brasil. E nesse momento, o novo Papa aparece no balcão. Nesse momento, a placa de São Pedro falando o novo Papa. E toda a multidão grita agora o nome escolhido pelo cardeal para ser o Papa sucessor de João Paulo II. Mais uma vez, o novo Papa Ratzinger. O som da Praça São Pedro, o som do catolicismo, o som dos fiéis saudando o seu novo pastor. Agora as pessoas param, estão pedindo silêncio porque o Papa abençoa os fiéis. Abençoa os fiéis e é novamente aplaudido o Papa Bento XVI, novo comandante da Igreja Católica. Mais uma vez, ele levanta os braços e faz a bênção, a saudação para as pessoas presentes aqui.
O último Papa que adotou o nome de Bento foi um Papa que ocupou a cadeira de São Pedro no início do século passado, o Papa Bento XV. Muita gente imaginava que, sendo escolhido Joseph Ratzinger, por sua proximidade com João Paulo, que ele adotaria o nome de João Paulo III, e que isso seria também um indicativo da continuidade da obra de João Paulo. Mas o novo Papa preferiu homenagear outro antecessor, o que não significa nenhuma mudança na condução do rumo pastoral da Igreja. É um homem de doutrina firme, ele não aceita que a Igreja mude a sua linha tradicional, ele prefere até, chegou a dizer isso, ter uma Igreja menor, mas firme na sua fé, e uma Igreja em que cada um escolha o seu tipo de fé. Por isso, é de se esperar que no seu pontificado, é tido como um pontificado de transição, ele não faça grandes avanços, principalmente nas questões sociais. No episódio da próxima semana... Habemus Papa, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. O Papa é argentino, é impressionante. Aqui é um clima de surpresa. Produção e edição, Rafael Lindemann. Texto de abertura, Daniel Scola. Participação especial, Ana Amélia Lemos. Narração, Domingos Martins. Arquivo, Vicente Nolasco. Supervisão, Luciano Costa. Coordenação, Daniel Scola. Gerência de jornalismo, Ciro Silveira Martins Filho.